Meus amigos, que alegria poder revê-los mais um dia com o programa Dois Pontos do portal No Ponto SC e hoje uma manhã muito especial. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios E3 do portal No Ponto SC o deputado Rodrigo Coelho, deputado do Podemos. Assim que chegou no estúdio, eu fiz questão de parabenizá-lo pelo trabalho que hoje ganha as páginas dos jornais brasileiros pela boa política, que é o que a gente está sempre perseguindo e ajustando e falando aqui no nosso programa. É possível fazer política com qualidade e nessa meia hora de papo de hoje a gente vai mostrar como isso é possível. Deputado Rodrigo Coelho, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, parabéns pelo portal, que já é algo recente, mas com um sucesso bem grande. Quem está nos assistindo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Deputado Rodrigo Coelho, o senhor está com 41 anos de idade, quase 42, já foi vice-prefeito em Joinville, já foi vereador em Joinville também, presidiu a Fundação de Cultura, está no seu primeiro mandato como deputado federal. E como a gente é quase da mesma idade, você está com 41, eu estou com 45, estamos por ali. Uma banda do rock nacional, Paralamas do Sucesso, certa vez escreveu uma música falando dos 300 picaretas com anel de doutor no Congresso Nacional. E você, recentemente, foi aclamado pelo portal Ranking dos Políticos, o Ranking Político, como o melhor deputado do Brasil. Não só de Santa Catarina, mas, consequentemente, também o melhor deputado do Brasil. Como é que é andar na contramão do Congresso Nacional? Confesso que isso não me vai ideia, sabe? Eu acho que o ranking dos políticos, quando a gente conversava, ele é um órgão, uma entidade que ele avalia o dia a dia do parlamentar, de modo meio que instantâneo, assim. Desde a presença em plenário, nas comissões, os posicionamentos, o respeito ao dinheiro público, não abusar dos privilégios do mandato, combate à corrupção, a votação sim ou não em alguns projetos, né? Em 2019, quando cheguei lá, acho que entre os 20 mais bem colocados. Você teve um ano difícil com o Covid lá também, em 2020, né? Sim, o Covid teve 2020, daí participei da comissão, que foi a única função do Congresso. Sim. Eu e a deputada Carmen, os dois únicos catarinenses que participavam dessa comissão desde o início, lá da pandemia. Em 2021, houve a surpresa de ser colocado como o melhor deputado catarinense do Brasil, né? Confesso que foi uma surpresa, né, mas isso não me envaidece. Eu acho que é um sinal de que estou no caminho certo, de que é possível fazer política correta. Não existe esse negócio de nova política, velha. A política boa sempre existiu, é possível de ser feita e merece, né, acho que ser destacada, porque assim como qualquer profissão, tem pessoas boas e pessoas ruins. É possível de ser feito sim, e agradeço, né, esse reconhecimento, mas dedico isso aos meus eleitores, em especial a Joinville e a Santa Catarina, né, a qual eu tenho muito orgulho de representar. Mas hoje, quando você avalia o teu mandato, é claro, é um mandato que está apenas começando, na verdade, né? Está indo para a sua metade agora, você tem mais 3 anos de mandato, né? Mais um, né? Mais um. Passou 3 anos. No final de 2022 tem mais eleição. Mas eu te pergunto o seguinte, qual é o sentimento? Porque você, ao mesmo tempo que você é uma referência no bom sentido da boa política, a gente continua vendo o Congresso Nacional, por muitas vezes, buscando o jeitinho brasileiro, a camaradagem, a política do toma lá da cá, a política da compra de voto, de um orçamento secreto, de verba do relator. Como é que é fazer política nessa contramão? É visível isso no dia a dia, Rodrigo? Qual é a vacina que você toma, rapaz, para não ser mordido por esse bichinho? Na verdade, acho que a educação, né, vem de casa, de você ter consciência tranquila, né, de fazer o certo, o correto, né? Confesso que não é fácil, são 513 pessoas. Apesar da renovação grande que teve lá em 2018, mas infelizmente, e o Luiz Guimarães, que acompanhou bem Brasília, sabe, sempre dizia, né, se essa legislatura está ruim, espere pela próxima, né? E tinha uma grande esperança de que haveria uma mudança nessa, mas infelizmente não foi o ideal. Muitos que vieram na ONU, se elegeram, não corresponderam à altura da esperança que tinham nessas pessoas. E vou dar um exemplo agora recente, a votação do fundão. Nós que votamos contra, não chegamos a 100 votos. É verdade. Então teve mais de 400 votos a favor, né? Isso de todos os partidos, né? Só o Novo, o Cidadania, o Podemos e o PSOL que orientaram o voto contrário, né, a esse aumento absurdo de quase 5 bilhões para o fundão eleitoral.
A gente procura fazer a nossa parte. Eu tenho um perfil também de não querer esse extremismo, né? Acho que não é salutar de ambas as partes. Política não é ódio, não é rancor. Política se faz com diálogo, não se faz com o fígado. Então isso é importante para a gente construir pontes, né? E poder... Obviamente que eu não vou sentar com pessoas que eu não compartilho do mesmo pensamento. Eu vou dar agora um exemplo recente. Eu votei 2 vezes no ex-governador Alckmin para presidente da República. É difícil ver ele junto com o ex-presidente Lula, sabe? Porque a gente que está no dia a dia da política é difícil entender, né? Já ter visto muitas coisas, né, que muitas vezes são incompreensíveis. Mas a população que viu lá os 8 anos do governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Lula, depois a Dilma, e o PSDB, né, pesado, oposição. Brigou, bateu. E ele mesmo, o Alckmin, foi muito duro nas colocações. Né, e ele tem uma vida pregressa boa, foi um bom governador de São Paulo, um cara sério, um cara de família, correto, mas ele pega e faz esse gesto, né? Claro que o Lula ganha com isso, sem dúvida, mas o Alckmin, acho que enterra uma biografia dele, né, que desnecessária. Isso a população não acaba não entendendo, né? E acaba muitas vezes ficando desacreditada. Vou dar um exemplo: na última eleição, 30% das pessoas não foram votar. Verdade. Isso é um sinal, né? A ausência, o silêncio é um sinal, é uma resposta. Às vezes está tão descontente que a pessoa não quer saber, né? Mas é importante aqui, né, o apelo, aproveitar a audiência de vocês. E hoje em dia é possível fazer o título de eleitor, inclusive pela internet. Quem não fez, regularize, né? O jovem aí, temos praticamente 200 mil jovens no estado com 16, 17 anos que podem fazer o título, importante participar da vida pública. A política influencia nosso dia a dia como um todo, né? Então é importante as pessoas participarem e estarem presentes e decidirem o seu futuro. Até porque fica mais fácil cobrar depois, né? Exatamente. Quando você começa a participar da vida pública, da vida política, você vai construindo ali o seu espólio de crenças, e eu acredito que você está na política por isso também. Uma série de crenças te trouxe até a política. Essas pessoas vão tomando gosto pela política e daqui um pouco podem ser os novos políticos. Então é nessa juventude que a gente tem que trabalhar de fato. Deputado, eu te pergunto o seguinte também, dentro dessa análise que você fez. Existem determinados momentos na carreira de um político em que você precisa pensar naquele time, né? Em que momento eu serei candidato a tal cargo? Né? Então, veja, no caso do Alckmin, por exemplo, que você citou tão bem, ele já teve 2 oportunidades de ser presidente da República, sendo candidato em 2006 e em 2018 perdeu as 2. Em 2006 ele chegou mais perto do que agora, por exemplo, agora ele foi muito mal. Né? E talvez a cabeça do Alckmin, ele pense, poxa, eu já fui governador de São Paulo, eu sou um ativo político importante no PSDB, mas dentro desse cenário não há nenhum movimento novo que possa me alçar de novo a uma condição de líder. Será que ser vice do Lula não me reprojetaria no cenário nacional para 2026, 2030, enfim? Então existem momentos que talvez as decisões sejam difíceis, mas a pergunta que tem que se fazer antes é: vale tudo pelo poder e pela política? Jamais. É isso, né? Acho que você ter a consciência, né, que eu falei, tranquila, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro. E você Luiz Henrique, saudoso, falava uma grande frase, né? Você pode brigar com todo mundo, né? Brigar com seu pai, com sua mãe, mas nunca brigue com a sua consciência. Nunca brigue com o que você pensa. Porque senão você não vai a lugar nenhum. Né? Você tem que ter no mínimo uma coerência, né, de pensamento. Eu digo, por exemplo, o ex-governador Alckmin, ele podia ir a Senado por São Paulo, por exemplo, e acho que teria grande chance. E talvez até ser governador de São Paulo. Até governador novamente. mesmo. Você está descontente com o PSDB, com o rumo tomado, você teve desavenças com o Dória, que foi o caso maior da saída dele, mas tem outros partidos à disposição. Mas eu penso que porque ele sempre combateu. O pessoal agora está soltando alguns vídeos, algumas falas dele, e foi muito duro. Ele é um cara moderado nas colocações, mas ele foi muito duro, porque o PT foi um grande adversário dele. Né? E o PT, todo mundo sabe o que aconteceu, apesar das decisões agora do STJ, do STF, que estão anulando os processos, né, e voltando a estaca zero, mas todo mundo sabe o que aconteceu, a corrupção que se entranhou no centro do governo, né, em especial na Petrobras e na Caixa Econômica e em outros locais, que não tem como, né, se fosse um país sério, digo sério, o STF não anular essas questões, e o Lula não poderia nem ser candidato. Sim. Então, isso é um grande erro, esse negócio de timing, mas também tem uma questão importante na vida pública, que é um erro dos políticos, é ter o desconfiômetro, né? E quando de você passar o bastão, né? Isso é um negócio
que a pessoa tem que ter essa consciência. Né? Você forçar uma... Né? A vida acontece de pessoas que têm uma vida pública bacana, né? E forçar uma eleição e acabar se queimando. Né? Acho que tem momentos da vida, tem horas, né? Acho que você cumpriu com a sua missão, passar o bastão para outro. Eu participo da RAPS, que é um movimento de renovação política do Brasil já há um bom tempo. Uma das minhas grandes missões quando eu chego nos locais, é incentivar as pessoas a participar. Eu convido muita gente. Vem, eu não tenho medo de concorrência. Estou criando uma oposição, nada disso. Nós temos que incentivar as pessoas a participar da vida pública. Tem uma frase antiga, né, de um pensador que dizia: se as pessoas do bem não participarem, as do mal vão participar. Exatamente. Né, e outros vão participar, e em geral as pessoas não são do bem, essas que vão participar. Então, eu falei, a política influencia o nosso dia a dia como um todo. Agora, me permita, quando eu falei em time político, eu já falei pensando na tua trajetória, porque a tua trajetória é muito interessante. Você foi vereador, você foi vice-prefeito, e pela via natural, 2018 seria o ano de ser deputado estadual, pela lógica, né? E você conseguiu ali numa artimanha política, certamente uma estratégia muito bem elaborada, muito bem feita, se eleger deputado federal. Então, esse é o timing perfeito. Você percebe o momento, você percebe onde você pode atuar em termos de estratégia, coloca uma candidatura de uma cidade importante de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, que é Joinville, mas, efetivamente, sendo votada em muitos municípios catarinenses. Como é que foi essa escolha? O pessoal me pergunta sempre, como é que tá a tua trajetória? Você começou como vice-prefeito, né? Eu fui primeiro vice, natural você começar como vereador, né? E eu tinha uma reeleição tranquila, tanto prefeito tudo foi reeleito. E daí na reeleição eu fui a vereador, né, fiquei 2 anos, deu natural, é estadual. Mas Joinville tem um grande erro, há alguns anos comete, lança muito candidato estadual. Só Joinville tem 400 mil eleitores, fora a região. Podia ter no mínimo uns 6, 7 estaduais, mas tem só 3 hoje. Tinha 2. O partido lançou muitos candidatos. E esse é o problema. Eu vi, no meu partido anterior, o PSB, já tinha um deputado estadual, eu falei, eu não vou cometer o mesmo erro e vai acabar nós dois morrendo na praia. E eu vi que tinha um vácuo para federal. Né, o deputado Mauro Mariani, que é da região, foi a governador, havia um certo desgaste dos que estavam no mandato, e eu vi que aqui tinha uma chance maior de eleição, e infelizmente deu certo, né, e não fui eleito na ONU, pelo contrário, eu era PSB, o meu partido não apoiava o Bolsonaro. Isso tornou a sua eleição certamente ainda mais extraordinária diante daquele vendaval que até hoje a ciência política não conseguiu explicar efetivamente, cientificamente, que foi 2018. Né? 2018 as pessoas votaram num número independente das ideias. Aconteceu, por exemplo, com o governo do Estado. Foi muito atípica aquela eleição, muito atípica. Né? Eu confesso que Joinville elegeu o deputado que eu não conhecia. Eu tenho 41 anos, nasci na cidade. Você conhece pessoas, né? Mas já é uma pessoa que você não conhece. Mas, enfim, aconteceu, né? Faz parte. O eleitor é soberano, elegeu. Mas eu penso que 2022 vai ser diferente. Não vai ter mais essa votação cega no número, né, e talvez votem no presidente, num candidato. Você acha que nem em Santa Catarina? Não. Você acha que o potencial de transferência de votos do Bolsonaro para 2022, eu acredito que vai ser menor, mas não teremos um fenômeno semelhante? Não. Tenho certeza disso, convicção absoluta, por estar andando, correndo o Estado, e as pessoas estão acompanhando muito a política. Não só porque o presidente também não vai ter a votação que teve, né, vai reduzir, pelo desgaste natural de quem é governante, e ele não deu também ao nosso Estado, vamos dizer assim, a contrapartida. Eu falo aqui como alguém que faz parte da base e que defende, né, em especial a pauta econômica do governo. Mas o nosso Estado, dá exemplo maior, rodovias, né, ao invés de ter aumento de repasse, houve uma redução de recursos, né? No Estado que ele sempre foi em primeiro lugar nas pesquisas, ele não tem uma votação expressiva, já esteve 12 vezes, vai vir agora de novo. Né, mas ele... Quinta maior economia do estado do Brasil, 70 bilhões de arrecadação para o governo federal e nem 10% voltam para cá. É isso aí. Até que momento, até quando, e aí eu te pergunto, porque você está nessa vivência de Congresso Nacional, até quando o assunto Pacto Federativo vai ser empurrado para frente no Brasil? Essa é a reforma das reformas, a reforma do Pacto Federativo. O que é isso, para quem está nos assistindo? É o recurso ficar na cidade, os tributos. Porque hoje praticamente 2/3 do que a gente paga de recurso vai para Brasília. Uns 15% volta para o Estado e 10% volta para o município. Que é onde a pessoa vive, onde a pessoa tem casa, tem o seu CEP, né, e onde estão as maiores demandas de saúde e educação, por exemplo. Essa reforma da reforma. Houve alguns avanços nesses 3 anos de aumentar o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Né, na pandemia não faltaram recursos para os municípios investirem e se prepararem para o Covid. Inclusive dívidas foram
perdoadas, empurradas adiante? A suspensão da dívida dos estados foi suspensa, estão há 2 anos sem pagar. Então, aconteceram alguns gestos nesse sentido. Mas Santa Catarina, ele tem apenas, você falou 1% do território nacional, é o 5º estado que mais arrecada, é o 23º em retorno. Mas Brasília, muitas pessoas têm a imagem que Santa Catarina não precisa de recursos, que o estado é rico já, né? Claro, também somos 16 parlamentares, isso dá 3% do Congresso, é pouco. Mas esse tratamento que é dado ao nosso estado, a quem a gente merece e precisa, isso que eu falei, repito, em especial nas rodovias, não é de hoje também, é de longa data. É de longa data. Mas agora, e aqui eu quero parabenizar eu não votei nele, não faço parte da base, não tenho nenhum motivo para elogiar, mas o governador Moisés, ele... É porque o cidadão que anda na rodovia não sabe se a rodovia é estadual, federal, municipal. Sim. Ele quer que a rodovia esteja bem. Exatamente. E ele fez o gesto de aplicar recursos estaduais nas rodovias federais, e foi esse o motivo de ter andado mais rapidamente a 470, por exemplo. Que vai ter chance muito grande de ser finalizado o trecho Navegantes de Indaial até final do ano que vem. E depois poder focar os recursos na 280, 163 e 282 em especial, que vem todo o frango suíno, quase metade do que é produzido no Brasil. 800 quilômetros. 800 quilômetros lá do oeste, né? E em pista simples. Né? Então, realmente, isso é inadmissível, né? Além das ferrovias, que é algo que tem que ser feito, né, urgentemente. Nós estamos conversando com o deputado Rodrigo Coelho, um bate-papo muito agradável sobre política. Eu vou fazer uma pausa para você tomar um cafezinho e a gente já volta com o deputado Rodrigo Coelho.